Uma parte de mim ainda espera que a Margaret volte. O quê? Ainda? Ela não vai voltar, cara. Ela se mandou. Eu sei disso, falei? Eu sei. É que eu não gosto dela ainda, mas eu, de certo modo, gosto. É que lá no fundo eu sinto que tô esperando que ela volte. Eu não tenho controle sobre isso. E quando vejo alguma coisa ou sinto algum cheiro, eu penso nela, mesmo sem querer, sabe? E depois disso, eu me chamo Solário e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Um fato curioso é que essa cena de apenas um show, ela funciona porque ela não tenta ser profunda. Ela só deixa o silêncio falar por ela. Mordecai não tá discursando, não tá filosofando, ele só admite uma coisa que quase ninguém gosta de admitir. Uma parte dele ainda espera por ela. E isso é feio, cara. É feio, não é romântico, não é bonito, não é poético, cara. É bem patético, na verdade, se você for pensar um pouco mais. Tá ligado? Mas é patético no sentido mais humano da palavra. Porque quando alguém vai embora, o problema não é a pessoa sumir, é o cérebro continuar agindo como se ela ainda fosse voltar a qualquer momento. E a série acerta em cheio na questão disso, né? De transformar isso em um grande drama, mas em uma conversa jogada fora, olhando pro céu como se fosse só mais uma noite comum. Porque é assim que a saudade funciona. Ela não avisa no mar horário, não vem um trilha sonora triste. Talvez, né? Só se você for um protagonista. Ela aparece quando nada tá acontecendo. E o Mordecai, ele sabe muito bem que acabou. Ele não é burro, não tem negação completa. Ele sabe que a Margaret seguiu a vida dela e é isso aí. Ele ficou pra trás, ela virou a página, tá ligado? Passou o capítulo. O problema é que ele não sabe resolver isso, né? O sentimento não obedece à lógica. A cabeça entende o fim, mas o corpo continua reagindo como se ainda houvesse uma chance escondida em algum lugar. E dói, tá ligado? Dói e é inevitável isso. Porque não é o término em si, é a sensação de estar atrasado emocionalmente em relação ao mundo. Todo mundo já virou a página, menos você. E Rigby, do jeito tosco e direto dele, né, da cabeça infantil, tenta puxar o Mordecai pro presente, quando ele fala e ela não vai voltar. Mano, não é crueldade que ele tá fazendo, não é babaquice, é a tentativa de salvar o próprio amigo de ficar preso num loop mental e vai apenas machucar ele. Mas Rigby, ele não é sensível, cara, ele só é apenas muito real, entendeu? E olha, papo reto mesmo, se você tem Rigby na sua vida, fica um pouco ligado, porque a amizade do Rigby e do Mordecai é um pouco tóxica, um pouco pra não dizer extremo, né? Tipo assim, o Rigby, ele vê o Mordecai sofrendo e tenta resolver do jeito que sabe, jogando a verdade na cara. Mas, olha, lembre-se, nada é o que você fala, mas sim a forma como você fala. Só que na cena, né, ela deixa muito claro uma coisa bem importante. Verdade não cura sentimento na hora. Às vezes só machuca mais ainda. Porque o problema do Mordecai não é achar que a Margaret vai voltar de verdade. O problema é que ele ainda sente como se isso fosse possível. E você não controla isso. E tá tudo bem. Não adianta se xingar, não adianta se cobrar maturidade, não adianta fingir e não dói. Quanto mais você tenta expulsar a lembrança, mais ela volta. A série mostra isso sem mesmo nem explicar. Sem didadismo. Só deixando o Mordecai existir naquele estado estranho entre aceitar e não aceitar. E a vida segue. E isso é muito mais honesto do que qualquer discurso motivacional e a própria série poderia fazer. Ou até mesmo eu. A memória, de fato, cara, ela é muito cruel, porque ela não pede permissão. Um cheiro qualquer, um clima parecido, um lugar específico e pronto. Você tá lá de volta, você lembra da pessoa, as memórias voltam e tudo, você revive tudo de novo. Não porque você mas porque algo puxou você pra lá. E o erro que muita gente comete é que o Mordecai também comete, né? Ele também comete esse erro. E é transformar isso tudo numa briga interna. Ficar se culpando por ainda sentir falta, por ainda pensar, por ainda lembrar, como se fosse uma falha de caráter, como se superar fosse um botão que você aperta quando decide ser forte. E apenas o show, ele quebra isso, mostrando que crescer não é apagar o passado, é parar de lutar contra o próprio fato de que ele existiu.
Mano, já foi, cara. Já foi. Sério. O desapego que essa cena sugere não é virar frio, não é ficar e nem o Capitão América, tá ligado? Antes de 70 anos. Nem fingir e nada foi importante. Pelo contrário, é reconhecer e foi importante pra caralho. E mesmo assim acabou. Por mais que tenha sido incrível, por mais que tenha sido muito importante pro seu desenvolvimento, por mais que tudo, por mais que tudo e seja mais sagrado, você tivesse dado certo, mano. Não deu. E é isso aí, mano. Acabou. Né? E dá pra sentir saudade sem voltar atrás, pô. Dá pra fazer isso. E dá pra lembrar sem se afogar, entendeu? Dá muito pra você lembrar desses momentos e você não se sentir tipo, poxa, caramba, eu queria tanto estar com ela. Dá muito, mano. O sofrimento do Mordecai não vem da Margaret. Vem da tentativa constante de controlar o que não é controlável. Ele é mandar no que sente. É acelerar o processo, é pular as etapas, e a série deixa claro que isso só prolonga a dor. Quanto mais ele se cobra pra ter superado, mais peso ele fica, né? Mais pesado ele fica, mais preso, mais dúvida, mais sentimento ruim, etc. E isso vira uma bola de neve desgraçada, tá ligado? O cenário, ele ajuda muito nisso, né? E eles estão ali no meio do céu, as estrelas, tudo, aquele silêncio estranho, e só existe de madrugada. E todo mundo sabe que de madrugada a parada é sinistra, né? Ainda mais se for um domingo à noite. O universo, ele vai continuar gigante, indiferente, funcionando normalmente, enquanto o Mordecai tá ali, travado em uma pessoa específica. E isso cria um traste pesado, porque a vida não para quando você tá mal. O mundo não desacelera pra te esperar, né? Ele continua andando e você se foda. Se você se ir, você segue. Se você não se ir, você vai se foder lá atrás e é isso aí, né? E você precisa aprender a andar, né, marcando por um tempo, tá ligado? Junto com o tempo. E essa é uma das coisas mais adultas que a série já disse sem dizer nada. Cara, apenas um show diz muita coisa sem falar absolutamente nada, né? Assim como todos os outros desenhos, como apenas um show, né? Como a gente tá dizendo agora, tá ligado? Steven Universo, Clarence Otimista, então nem vou falar, tá ligado? Mas Hora de Aventura, pra mim, o que mais faz isso. Poxa, e fala diretamente, mesmo Incrível Mundo de Gumball. Eles falam direto na sua cara e é isso aí. Obviamente com metáforas e usando um monte de palhaçada, mas é pesado. Voltando aqui agora. A Margaret, no fim das contas, ela não é a vilã, não é o amor da vida, não é o erro. Ela é apenas um capítulo. Um capítulo importante, mas não o livro inteiro. E aceitar isso é doloroso, porque significa aceitar e algo muito bom teve fim. Tipo, Satoru Gojo. Por que o Satoru Gojo morreu? O Satoru Gojo, ele precisava morrer no capítulo, porque senão não ia ter história. Assim que o Satoru Gojo nasceu, as maldições ficaram mais fortes. E nisso as maldições ficaram mais fortes, né? Os feiticeiros ficaram mais fracos. Então, tipo assim, nunca e o GG Utami ia poder dar protagonismo pro Itadori, ia poder dar destaque pro Yuta se o Satoru Gojo estivesse vivo. Porque o Sukuna era imparável. O único que poderia derrotar era o Satoru Gojo, sendo que você tinha duas opções: ou você dá o protagonismo pro Satoru Gojo, ou você mata ele. E é isso que aconteceu. Matou. O Satoru Gojo é maravilhoso, ele é muito bom, mas ele é um capítulo, não Jujutsu Kaisen inteiro. Então descartaram ele. E simples, a série seguiu e se desenvolveu. Pra merda, mas se desenvolveu. E aceitar isso é bem doloroso, porque significa aceitar e algo muito bom teve fim. A gente gosta da ideia de finais grandiosos, de fechamentos claros, né? Feliz para sempre, da Disney, de lições aprendidas, mas a vida raramente funciona assim. Na verdade, nunca, né? Ainda mais se for da Disney. Às vezes, ela só vai te tirar alguém da sua rotina e deixa um buraco e você mesmo tem que aprender a contornar. Não preencher, não apagar, apenas contornar. Porque cada vez que você vai dando uma volta, o buraco vai ficando mais longe. Como eu vi um vídeo no Instagram, todo o seu problema é um espiral. E o espiral, cada vez mais ele vai voltando, ele vai ficando maior, sendo que você é a ponta dele. E aí, nisso que você aponta, o seu problema é a outra ponta e começa lá no iniciozinho. E conforme você vai rodando, você vai ficando mais longe, até e você tá longe o suficiente, nem dói mais. O silêncio no final da cena é a mais forte mensagem que tem.
Não tem frase de efeito, não tem ilusão explícita, porque não existe ilusão naquele momento. Existe só o agora. E o agora ainda dói. E tá tudo bem. A cura não acontece quando você para de sentir falta. Ela acontece quando a saudade deixa de ser uma âncora e vira só um peso e você consegue carregar. Um peso e lembra e você sentiu algo real. E você se conectou de verdade e você não passou pela vida intacto. Essa cena não é sobre esquecer alguém. É sobre ir em frente sem mentir pra si mesmo. Sem fingir maturidade, sem bancar o desapegado, sem acelerar um processo que precisava de tempo. Mordecai não aprende uma lição ali não. Ele só sobrevive àquele momento. E olha, de verdade, ser verdadeiro consigo mesmo, seus sentimentos, seus pensamentos, é uma das melhores coisas que você pode fazer consigo mesmo. E às vezes isso já é o suficiente. Porque você vai ter que continuar mesmo machucado. Não importa, não tem como você ficar parado. Até porque se você ficar parado, você perde tempo. E se você perder tempo, você não vai se curar. Até porque se você ficar parado, você aceita estar no mesmo lugar e aí já era. Você vai viver ele eterno momento e o tempo vai continuar andando e você vai estar parado naquele tempo lá. E é isso aí, né, mano? Enfim, no mundo terás aflições, tá? Terás aflições, entendeu? Não é uma hipótese, não é uma teoria nem nada. Não, você vai ter, você vai se fuder, você vai se quebrar, vai se machucar, vai se estraçalhar, entendeu? E aí pau no seu cu pra você aprender a lidar com isso, né? E olha, pra uma animação caótica sobre um passarinho azul, um guaxinim, e consegue transformar qualquer problema em uma guerra multiversal, isso é honesto, pesado e até humano pra caralho. De fato, apenas um show é muito bom.